No século XVI, o Brasil, recém-descoberto pelos portugueses, se tornava palco de uma grande missão religiosa, a catequização dos indígenas. Os jesuítas, ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola, assumiram a tarefa de converter os nativos à fé católica. Guiados por um ideal de expansão do cristianismo, os jesuítas desembarcaram no Brasil com o objetivo de evangelizar e educar os povos indígenas, considerados pagãos aos olhos da Igreja Católica. A tarefa não era fácil. Os jesuítas se depararam com uma cultura completamente diferente da europeia, com línguas, costumes e crenças próprios. Enfrentaram a barreira linguística, a desconfiança dos indígenas e a resistência de alguns líderes tribais que viam na catequização uma ameaça à sua cultura e poder. Em meio à vastidão do território brasileiro, os jesuítas fundaram aldeias para reunir e catequizar os indígenas. Uma dessas aldeias foi a aldeia de Borri, fundada na segunda metade do século XVI. Localizada em uma área estratégica, próxima a rios e com terras férteis, Borri se tornou um importante centro de evangelização e um refúgio para os indígenas que buscavam proteção contra os colonos portugueses que os exploravam e escravizavam. A aldeia de Borri representava um microcosmo da missão jesuíta no Brasil. Nela, os indígenas aprendiam o português, a religião católica e novos ofícios, como a agricultura e a carpintaria. Os jesuítas acreditavam que, através da educação e da conversão, poderiam integrar os indígenas à sociedade colonial portuguesa de forma pacífica e justa. Os jesuítas utilizaram diferentes métodos para catequizar os indígenas. Aprenderam as línguas nativas, criaram escolas, traduziram orações e hinos religiosos para facilitar a compreensão e a assimilação da fé católica. Utilizavam a música, o teatro e a arte sacra como ferramentas de ensino, buscando tornar o aprendizado mais atraente e próximo à cultura indígena. No entanto, a catequização não se deu sem conflitos. A imposição da cultura europeia e da religião católica, muitas vezes, significava a supressão das crenças e costumes indígenas. Os jesuítas, apesar de seus esforços em conciliar as culturas, também proibiram práticas tradicionais consideradas pagãs, o que gerou resistência e conflitos em algumas comunidades indígenas. Dom Pero Sardinha, um bispo em terras desconhecidas. Em 1552, chegava ao Brasil Dom Pero Fernandes Sardinha, o primeiro bispo da colônia. Nomeado pelo rei de Portugal, Dom João III, Dom Pero Sardinha tinha a missão de organizar a Igreja Católica no Brasil, supervisionar o trabalho dos jesuítas e garantir a difusão da fé cristã em terras brasileiras. Sua chegada marcava um novo capítulo na história da Igreja Católica no Brasil, consolidando sua presença e autoridade na estrutura colonial. Homem culto e determinado, Dom Pero Sardinha enfrentou desde o início os desafios de uma terra desconhecida. Viajou por diversas capitanias, enfrentando longas distâncias, doenças tropicais e a resistência de colonos que não viam com bons olhos a defesa dos indígenas por parte do bispo. Os desafios da fé. Conflitos e resistência. Os desafios de Dom Pero Sardinha não se limitaram à geografia e ao clima. O bispo se deparou com a difícil tarefa de conciliar os interesses da Igreja Católica com os interesses dos colonos portugueses, frequentemente conflitantes. Dom Pero Sardinha defendia a catequização pacífica dos indígenas e se opunha à sua escravização, o que lhe rendeu a antipatia de muitos colonos que dependiam da mão de obra indígena para a produção agrícola e o enriquecimento rápido. A defesa dos indígenas por Dom Pero Sardinha gerou revolta entre os colonos, que o acusavam de atrapalhar o desenvolvimento da colônia e de defender os infiéis. As tensões entre o bispo e os colonos aumentaram, criando um clima de hostilidade e desconfiança em relação à figura de Dom Pero Sardinha.
Tragédia no mar. O fim de Dom Pero Sardinha. Em 1556, após celebrar a missa de Pentecostes em Pernambuco, Dom Pero Sardinha embarcou em um navio rumo a Portugal. A viagem, no entanto, terminou em tragédia. Próximo à costa do estado de Alagoas, o navio foi atacado por indígenas caetés, que mataram o bispo e todos os tripulantes. A morte trágica de Dom Pero Sardinha chocou a colônia e gerou diferentes interpretações. Alguns a viram como um castigo divino pela defesa que o bispo fazia dos indígenas, enquanto outros a interpretaram como um ato de revolta dos indígenas contra a opressão que sofriam por parte dos colonos. O legado. Jesuíta, uma influência duradoura. Apesar dos desafios e tragédias, a missão jesuíta no Brasil deixou um legado profundo. As aldeias fundadas pelos jesuítas se tornaram importantes centros de difusão da cultura europeia e da fé católica, moldando a identidade cultural e religiosa do Brasil colonial. A língua portuguesa, a religião católica e a estrutura social implantada pelos portugueses foram fortemente influenciadas pelo trabalho dos jesuítas, que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. A catequização, apesar de seus aspectos controversos, possibilitou o contato e a comunicação entre indígenas e portugueses, ainda que em um contexto de dominação colonial. O legado jesuíta, marcado por luzes e sombras, ainda hoje suscita debate sobre a história da colonização do Brasil e a relação entre indígenas e europeus.